Agora que compreendemos o contexto histórico, esotérico e metafísico por trás deste grimório singular, é chegada a hora de atravessar o véu e adentrar nos mecanismos ocultos que tornam este código uma verdadeira fortaleza espiritual para aqueles que ousam utilizá-lo. Ao longo dos séculos, estudiosos do oculto, monges hermetistas, mestres da alquimia e membros de ordens discretas e sociedades secretas buscaram decifrar os algoritmos espirituais que fundamentam o livro de São Cipriano. O que se descobre ao analisar suas páginas, não apenas com os olhos da fé popular, mas com o rigor da hermenêutica esotérica, é um intrincado sistema de manipulação das forças sutis. Nos círculos da magia cerimonial, existe um princípio fundamental: a correspondência. Esse princípio, presente na tábua de esmeralda de Hermes Trismegisto, estabelece que o que está acima é como o que está abaixo, e o que está dentro é como o que está fora. Esse axioma não é mero simbolismo poético, ele traduz uma lei cósmica que afirma que qualquer alteração feita nos planos invisíveis reverbera de forma direta no mundo físico. Os rituais de defesa descritos no livro de São Cipriano seguem exatamente essa lógica. As palavras, os gestos, os materiais empregados, tudo está cuidadosamente alinhado para criar uma mudança no campo vibracional do operador. Um dos exemplos mais contundentes é o ritual da cruz cíprica. Neste, o operador deve traçar com o dedo ou com giz consagrado uma cruz invisível nos 4 pontos cardeais, enquanto pronuncia os 4 nomes sagrados derivados da cabala cristã: Adonai, El, Elohim e Tzabaoth. Cada nome, segundo os antigos cabalistas, representa uma emanação específica da divindade, correspondendo aos 4 elementos: terra, água, fogo e ar. Mas não se trata apenas de uma proteção genérica. A geometria invisível formada por essas palavras cria, segundo os princípios da geometria sagrada, uma espécie de malha energética que impede a entrada de inteligências hostis. O campo vibracional do espaço é alterado, tornando-se incompatível com a frequência das entidades das sombras. Esse conceito, embora soasse metafísico na antiguidade, hoje encontra eco em teorias modernas sobre campos morfogenéticos, ressonância harmônica e física quântica. Um detalhe que passa despercebido pela leitura superficial é a estrutura linguística dos encantamentos. O português arcaico e o latim presentes no livro não são utilizados por acaso. São línguas portadoras de uma métrica fonética e vibracional específica. Assim como o hebraico e o sânscrito, línguas sagradas conservam sons primordiais, fonemas que se alinham com estruturas geométricas do universo invisível. É por isso que certos nomes e frases devem ser proferidos exatamente como estão no texto, sem adaptações. Por exemplo, quando encontramos expressões como Aná, Elion, Agla, esses não são apenas nomes atribuídos ao divino, eles são códigos sonoros. Cada vibração emitida por essas palavras ativa ressonâncias específicas nas estruturas etéricas que circundam o espaço ritualístico. Isso não é mera superstição. Culturas tão distantes quanto os monges tibetanos, os mestres Sufi e os sacerdotes do Antigo Egito utilizaram esse mesmo princípio no uso dos mantras, das orações cantadas e das entoações sagradas. Outro elemento recorrente no Código de São Cipriano é o uso dos chamados selos. Estes são diagramas geométricos compostos por linhas, círculos, cruzes e símbolos cabalísticos. A análise hermética desses selos revela que eles não são apenas arte gráfica mística, mas representações bidimensionais de estruturas hiperdimensionais. Quando um selo é desenhado, seja no papel, na areia ou mentalizado, ele atua como um catalisador energético. É como se fosse um circuito eletrônico esotérico, capaz de atrair, repelir, condensar ou dissipar energias.
Um dos selos mais conhecidos é o que representa o próprio São Cipriano, rodeado por símbolos planetários, cruzes e inscrições de proteção. Ao redor circulam os nomes divinos, formando uma espécie de mandala energética que protege contra obsessores, larvas astrais e formas pensamento deletérias. Dentro da tradição alquímica, isso seria equivalente a um filtro, que impede a passagem de determinadas frequências indesejadas. Existe ainda um aspecto absolutamente fascinante e, por vezes, negligenciado: a relação desse grimório com a chamada magia dos números. Muitos dos rituais exigem repetições em números específicos: 3, 7, 9, 12. A numerologia esotérica sustenta que esses números não são arbitrários, mas refletem princípios matemáticos universais que regem não apenas o cosmos visível, mas também as estruturas do plano astral. O 3, por exemplo, representa a tríade divina: corpo, mente e espírito, além de ser a base de toda a geometria sagrada. O 7 reflete os 7 planetas clássicos, os 7 arcanjos e as 7 esferas da árvore da vida cabalística. Se observarmos atentamente, perceberemos que o livro de São Cipriano é, na verdade, uma síntese dos saberes ocultos da humanidade. Ele conecta a magia suméria, a cabala judaica, o hermetismo greco-egípcio e a teurgia cristã em uma rede de conhecimento que sobreviveu não porque foi aceita, mas justamente porque foi perseguida. Seu valor reside exatamente naquilo que ele revela apenas aos olhos preparados, aqueles que possuem a chave para decifrar não apenas as palavras, mas os códigos que estão ocultos por trás delas. Os rituais mais avançados desse grimório vão além da simples defesa. Existem procedimentos descritos para selar ambientes, fechar portais astrais, cortar laços energéticos negativos e até mesmo para desintegrar formas de pensamento criadas por inimigos ocultos. A eficácia desses procedimentos, contudo, depende diretamente do alinhamento vibracional do operador. Isso nos leva a um princípio universal presente em toda magia séria. O mago, antes de controlar o mundo externo, deve dominar o seu mundo interno. Por isso, antes de realizar qualquer operação com o código de São Cipriano, recomenda-se práticas preliminares de purificação, jejum, oração e alinhamento mental. O estado alterado de consciência é, na verdade, uma ferramenta indispensável. É nesse estado que o operador se desloca parcialmente da frequência ordinária e acessa os planos onde a operação mágica realmente acontece. Ao longo da história, muitos foram aqueles que buscaram os segredos contidos neste livro. Alguns o utilizaram para fins nobres, como proteção, cura e libertação espiritual. Outros, no entanto, buscaram nele fórmulas para obtenção de poder material, controle sobre os outros ou práticas mais obscuras. Isso reflete uma verdade desconfortável, porém universal. O conhecimento em si é neutro. O uso que se faz dele é que define sua natureza como luz ou sombra. E aqui reside uma advertência deixada por Cipriano nas entrelinhas do próprio livro. Embora tenha sido um mago antes de ser santo, ele próprio testemunhou os perigos de transitar entre os mundos sem preparo. O operador que adentra os domínios ocultos sem pureza de intenção, sem disciplina mental e sem compreensão das leis que regem os mundos invisíveis, corre o risco não apenas de falhar, mas de atrair para si forças que não compreenderá nem conseguirá repelir. Na conclusão desta jornada, torna-se evidente que o Código de São Cipriano é muito mais do que uma coleção de rezas populares. Ele é um mapa, um diagrama de forças, uma ponte entre o visível e o invisível. Seu estudo, sua prática e sua correta aplicação oferecem ao buscador não apenas proteção contra as sombras, mas também um vislumbre da própria arquitetura secreta do cosmos. Você acaba de atravessar apenas um dos portais deste código proibido.
mas o caminho está longe de terminar. Na próxima parte, vamos descer ainda mais fundo, onde segredos mais sombrios aguardam. Se este conhecimento faz sentido para você, se inscreva no canal, ative o sino e deixe seu apoio. O algoritmo não protege esse tipo de conteúdo, mas você pode fazer com que ele sobreviva. Assista à próxima parte e continue essa jornada no oculto.